Fala galera, beleza? No vídeo passado a gente falou sobre a habilidade que a gente tem de trazer bibliotecas, né, trazer módulos externos, coisas que outras pessoas desenvolveram para dentro do nosso código para a gente poder usar essas funções, esses métodos para a gente conseguir trabalhar com o nosso código. Se você não viu, vai aparecer, eu juro que vai aparecer. Se não aparecer, fala para mim que eu vou me dar um tabefão. Enfim, e aí eu comentei lá no finalzinho do vídeo que não era uma boa ideia a gente sair instalando um monte de coisa assim, porque a gente quer deixar o nosso projeto mais enxuto possível para que ele seja performático, para que ele possa rodar num tempo assim de execução adequado, né? Então, uma alternativa que a gente tem para poder trabalhar com bibliotecas e usar ali o nosso instalador é criando um ambiente virtual. Existem alguns gerenciadores de ambiente virtual, não vou entrar nesse mérito. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre os diferentes tipos, mas aqui a gente vai usar o padrão do Python, tá? Que já vem por padrão praticamente todas as instalações. Se não vier, dá uma pesquisada como é que instala, tal, ou me pergunta aqui que eu ajudo vocês a resolverem. Mas basicamente é o seguinte, a gente vai chamar aqui no nosso terminal Python 3, "-m de módulo, ou seja, eu vou executar um módulo específico do Python, e o que eu estou executando aqui é venv, tá certo? Então, venv de virtual env, ambiente virtual, ou virtual environment no inglês, tá? Python -mvenv, então assim, ó, eu estou chamando Python para executar o venv, que é o comandinho ali, o módulo, né, o pacote do Python, e eu vou criar um novo ambiente virtual com o nome de .venv. É uma nomenclatura padrão, assim, né, que a gente vai encontrar em muitos projetos. Pode ser .env, pode ser algum outro nome que você queira dar também, mais diferentão. .venv, eu acho que é algo que a gente encontra em uma boa parte dos projetos, tá? Não se assustem, vamos ver o que isso faz. Vamos dar um enterzinho aqui. E aí, ó, veja aqui que aqui do lado, ele abriu para mim uma pasta chamada venv, tá até bonitinho aqui, né? Tipo, uma pastinha identificada ali que é um ambiente e tal, tem até uma montanha, sei lá. E aqui dentro tem algumas coisas que ele já trouxe para mim. O que ele está fazendo? Ele está criando um ambiente de execução de Python isolado das outras coisas que a gente tem. Então, se a gente for ver, esse cara aqui, ó, dentro de bin, de binários, a gente tem o próprio Python aqui dentro, certo? Então, legal. A gente já vê que tem um Python específico dedicado só para o nosso caso aqui. E tem alguns arquivinhos Activate aqui. Vamos ver o que esse cara faz. Se você estiver no Mac ou no Linux, esse comando é o seguinte, source.venv.bin.activate. Se você estiver no Windows puro, aí o comando é um pouquinho diferente, você tem que pesquisar como ativar um ambiente virtual que vai aparecer. Se não conseguir, me fala que eu ajudo. O pathzinho, o caminhozinho é um pouquinho diferente, mas é quase que a mesma coisa, tá? Mas basicamente assim, a gente vai chamar então um arquivo fonte, né, um arquivo de terminal, para ativar o ambiente virtual. Rodei. Aí veja que no meu terminal aqui ele já fala que eu estou dentro do venv agora. Então qual que é a diferença, né? Lá fora, pelo vídeo passado, a gente tinha instalado a biblioteca pandas. Então se eu rodar aqui Python 3 e eu der um import pandas spd, ele vai demorar um tiquinho e provavelmente não vai fazer nada. Quer dizer que ele vai conseguir importar o pandas tranquilamente. Vamos ver se isso é verdade. Importou. Então se eu der pd.dataframe, ele vai rodar alguma coisa ali e tal, empty dataframe, foda-se. Desculpa pelo palavrão. Aqui a gente não precisa saber o que está acontecendo aqui, mas o ponto é, quando eu ativar o meu ambiente virtual, aí, cara, se eu rodar de novo Python 3, eu vou falar assim, ó, import pandas spd, module not found error, ou erro de módulo não encontrado. No module name pandas, ou seja, eu não conheço essa biblioteca. Por quê? Porque o Python que eu estou trabalhando não é mais o Python global, é o Python dessa pastinha venv aqui, tá? Então, para que isso esteja disponível no meu ambiente, eu tenho que certificar primeiro que eu estou dentro dele, né? Então, estou dentro do venv, porque meu próprio terminal já está me acusando aqui. E aí eu vou rodar pip3, que é interessante a gente especificar que a gente está trabalhando com Python 3. Às vezes o pip se confunde, vai lá para o Python 2, se você tem os dois instalados no seu computador. Então, pip3 é uma forma da gente garantir que sempre vai executar com Python 3. Tem uma forma de... Enfim, foda-se. vamos que vamos. Pip3 install pandas. E daí,
ele vai lá coletar algumas coisas que já estavam cacheadas, outras ele vai ter que instalar e tal. Vai rodar algumas coisinhas aqui. Beleza, rodou. O que aconteceu então? Se eu rodar aqui de novo, Python, nem vou executar o Python, vou chegar aqui direto no meu código aqui, import pandas spd. Não está reclamando, tá tudo certo, né? Então assim, o que acontece aqui por debaixo dos panos, né? Ele vai trazer esse pacote de algum lugar lá longe, algum lugar remoto, para dentro dessa pastinha venv. Então se a gente abrir ela aqui, dentro de lib, daí geralmente vai estar Python 3 e a versão do seu Python, site packages é onde ele vai morar, e daí aqui sim vão ter todas as bibliotecas que você já instalou, externas ou não, né? Às vezes tem algumas bibliotecas que ele traz ali junto com o Pandas, por exemplo, então a gente vê que o Pandas está aqui, né? Aí vem também o pacotinho do Pandas, a gente já vê que é 1.4.3 e tal, enfim. O ponto é, isso aqui veio de algum lugar remoto, esse pacote trouxe aqui para minha máquina e instalou dentro dessa pasta. Ou seja, se eu quiser apagar essa pasta, o Pandas vai embora junto com ela, certo? Então, assim, isso é muito interessante porque a gente vai sempre trazendo somente aquelas bibliotecas que importam, aquilo que a gente está precisando usar no nosso projeto, beleza? Tem uma outra coisa que dá pra gente fazer aqui, pra gente verificar o que tá rolando, né? O que tem instalado, que é, opa, não pode ser com caps lock, pip3 freeze. Quando a gente roda isso, a gente vê que freeze, ele congela aquele ambiente, né? Freeze do inglês, congelar. Congela o ambiente e traz para mim as bibliotecas que estão instaladas. Então, NumPy é uma dependência do Pandas, então ele traz o NumPy também. Pandas, Python, DateUtil, Pits e Six. Provavelmente essas 5 bibliotecas aqui foram instaladas porque o Pandas depende delas, tá? Então o Pandas precisa das 5 para ele poder operar. Via de regra no Python é assim, tá? Um pacote às vezes depende de outros não, outros pacotes eles funcionam somente, tipo assim, com eles mesmos, não tem problema. O que importa é que é o seguinte, eu tenho aqui exatamente as bibliotecas e as versões que eu preciso para executar o código que eu estou executando. Isso aqui é muito importante, é uma das coisas mais importantes que muitos desenvolvedores, assim, eles passam adiante, não se importam muito com o gerenciamento de pacotes, e no Python isso é fundamental. Se você está vendo esse vídeo, saiba que você é privilegiado, e se você se atentar a isso na sua vida profissional, você vai longe, eu tenho certeza, tá bom? Então, assim, o ponto é, com isso, a gente consegue, então, entender aqui como fazer import de bibliotecas e como que a gente vai começar a usar. Por exemplo, se eu quisesse aqui importar somente o data frame do Pandas, eu poderia fazer from pandas import data frame. É o que a gente viu no vídeo passado já. Sem nenhum mistério, mas isso aqui garante que a gente vai trazer o mínimo possível de dentro do Pandas para nossa execução, tá? Porque a gente só precisa do data frame e mais nada. Beleza? Última coisa que eu queria mostrar, que eu falei que isso mora em algum lugar, é o seguinte. Quando a gente faz esses imports, deixa eu trazer um Googlezinho aqui pra gente, a gente vai sempre buscar de um repositório remoto, algum lugar distante, não conhecido. Esse lugar é o PyPy. Por padrão, é o repositório de onde a gente vai ver, de onde o pip vai olhar por primeiro, onde que está o pacote que está falando para eu instalar, meu amigo. É exatamente aqui, beleza? Então assim, veja, tem 392 mil projetos. Se a gente procurar Pandas aqui, ele vai achar aqui o Pandas, né? Algumas versõezinhas dele e tal, mas enfim. O que a gente instalou foi o 1.4.3, é o oficial, né? O mais bonitão. E ele mora aqui, tá? Então, assim, quando os desenvolvedores do Pandas, eles precisam lançar uma versão nova, ou lançar o Pandas pela primeira vez também, eles sobem para esse lugar aqui. Então, esse é o repositório remoto que contempla ali o pacote que a gente quer trazer para o nosso computador. É possível trazer de outro lugar? Sim, é possível. Aí depende de onde que teu código mora, mas via de regra você vai precisar ter o pacote de Python, essa sua biblioteca, alocado em algum lugar. Então, por exemplo, tem um lugar que a gente costuma deixar o nosso código na nuvem, chamado GitHub, GitLab, Bitbucket. Gerenciadores de versão de código, outro assunto, mas é possível sim você falar pip install lugar do GitHub onde está o seu código. Então você não precisa necessariamente instalar direto do PyPy com pip install direto. Você pode trazer lá do GitHub, né? Então, uma outra forma que a gente tem também de instalar pacotes. E com isso, eu acho que a gente fecha. Mas assim, ó, vai que tem uma dúvida. Aí se tiver dúvida, você tem que me falar no comentário, porque eu não vou saber se tem dúvida, se eu não falar comigo. Beleza?
Espero que tenha ajudado, espero que seja importante, espero que você use isso bastante, porque isso faz muita, muita, muita diferença. Isso faz com que você tenha confiança e consolide os projetos com os quais você vai trabalhar na sua vida profissional. Fechou? Um abraço e até a próxima.